Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimento. Essa disciplina que é muito importante, pois ela vai tratar das aquisições e contratações na administração pública e também na vida. Lembrando que o intuito da nossa web aula é trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem, mas também é uma oportunidade onde professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, nesse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas temos a plena consciência de que na educação à distância, o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir o melhor espaço, o melhor tempo para ele fazer o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, nós estamos gravando essa web aula, ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá ouvi-la quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, você poderá, me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem. Geralmente, aquela figura que fica ao lado da fotinho do professor, aquela figura daquele balãozinho, ok? Eu busco responder o mais breve possível. Na nossa web de aula de hoje, então, nós vamos falar sobre os princípios da administração pública. Toda vez que falamos em princípios, nós nos remete ao pensamento de quê? De que é tudo aquilo que vem antes e é tudo aquilo que vai nortear o que vem depois. Então, a princípio, desde o princípio, então, tudo aquilo que vai nortear a nossa ação está baseado nestes cinco princípios da administração pública, principalmente a nossa atuação junto à administração pública. Então, estes cinco princípios que estão previstos na Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, eles atendem pela sigla LIMP, né? E eu aqui ouso fazer uma brincadeira, não é no sentido de limpar, mas no sentido de limpeza, de deixar claras as ações, transparente as ações. Então, são cinco princípios e o LIMP é uma sigla, pois ele pega todas as iniciais destes princípios. Então, para compreender o campo da administração pública, é fundamental saber como se estrutura o Estado. E aqui o Estado é na figura dos entes federativos: Estado, União, Distrito Federal e municípios. Então, no sentido que nós buscamos aqui é a sua compreensão e o seu entendimento desses cinco princípios conhecidos como LIMP, e que eles vão orientar, as atividades e as ações, tanto dos gestores públicos, como dos servidores públicos, empregados públicos, nos governos municipais, estaduais, da União e do Distrito Federal, e também na administração indireta, ou seja, nas autarquias, nas fundações públicas, nas empresas públicas. Então, esses cinco princípios previstos na Constituição Federal, eles surgiram para que o profissionalismo fosse garantido por parte dos servidores públicos e os serviços prestados, por sua vez, atendessem aos interesses de toda a sociedade. Essa legislação brasileira, ela foi promulgada na Constituição Federal de 1988 e determinou o que em seu artigo 37? Que a administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, quem que deve atender a esses princípios? A administração pública direta, ou seja, Estado, município, União, Distrito Federal. A administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas.
de todos os poderes, ou seja, seja do legislativo, do executivo ou do judiciário. Então, estes cinco princípios, eles atendem pela sua sigla LIMP. Então, ouviu falar de LIMP? Na administração pública, estamos falando dos princípios administrativos, estamos falando dos princípios da administração pública, ok? O primeiro princípio, né, de todos os princípios, é o princípio da legalidade. E toda vez que falamos de legalidade, nós estamos falando do quê? Do cumprimento da lei, do cumprimento das normas, da legislação, né? De tudo aquilo que é normativo. Então, este princípio trata-se da valorização e acato, né, da lei acima dos interesses privados, ou seja, dos interesses pessoais. Nesse sentido, a administração pública só pode ser exercida se estiver de acordo com as leis, fazendo com que a atuação do executivo concretize somente a vontade geral dos cidadãos e cidadãs, ou seja, o princípio da legalidade vai contra um comportamento personalista de favoritismos, entre outras práticas. A ideia é valorizar a cidadania e o interesse coletivo. Na administração pública, nós temos lei para tudo. Nós temos lei para licitação, que é o modo como adquirir, como contratar na administração pública. Nós temos lei para orçamento público. Nós temos lei para né, a fiscalização, né? Nós temos lei para regramento das ações, nós temos lei para a transparência, nós temos lei para acesso à informação. Então, nós temos lei para tudo, porque ele vai ao encontro deste princípio da legalidade. Os princípios da administração pública, eles são princípios harmônicos. Então, eles convivem como elo de uma mesma ligação e não concorrem e nem vão de encontro. Eles vão ao encontro um do outro. Além disso, é importante ressaltar que a atividade de todos os agentes públicos, desde o presidente da República até os servidores municipais, está submetida à obediência e ao cumprimento da prática das leis. Então, a legislação, ela é regra geral. Então, ela não tem um comportamento, né, personalista, e sim, ela vai, como regra geral, para todos, principalmente aqueles que atuam junto à administração pública. O segundo princípio é o princípio da impessoalidade, que ele rege o tratamento igualitário. Então, este princípio da impessoalidade, ele diz que eu não posso falar na minha pessoa, na minha vontade única e exclusiva. Ele busca traduzir a noção de que a administração pública deve tratar a todos sem discriminação. Divergências ou convergências, políticas ideológicas, simpatias ou desavenças pessoais não podem interferir na atuação e tratamento por parte dos servidores públicos. Nesse sentido, o próprio texto do legislativo assegura que o ingresso em cargos ou em funções administrativas depende primordialmente, eu digo primordialmente porque não é regra, nós temos aqui os cargos em comissões, mas depende primordialmente de concursos públicos a fim de assegurar a impessoalidade e a igualdade por parte de todos os concorrentes. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ele determina que todos são iguais perante a lei. E o princípio da impessoalidade só vem reforçar essa ideia no âmbito da administração pública. Lembrando, né, que o artigo 5º ele trata da regra geral para toda a sociedade e o artigo 37 ele trata da administração pública. Contudo, ele reforça essa ideia no âmbito da administração pública. Então, o princípio da impessoalidade,
é o tratamento igualitário, né, dentro de uma regra, dentro de uma cautela legal. Então, eu não posso também tratar a todos, é, eu não posso tratar diferente os iguais, eu também não posso tratar igual os diferentes. Então, eu tenho que ter o princípio da impessoalidade também como uma medida balizadora de como eu tratarei as pessoas de acordo com as cautelas legais e de acordo com as necessidades. E, principalmente, o interesse público de toda a sociedade. Princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele diz que nós temos que seguir os princípios éticos estabelecidos por lei. A ética, ela deriva da própria moral. Ela é a praxis, ou seja, é o regramento da moral. Moral é prática, ética é a prática da moral. Moral, ela é cultural, ou seja, ela vem, né, do grupo, da comunidade, ela é aprendida com os seus pares e a ética, ela é, né, um pensamento de regramento configurado em códigos. Então, esse princípio ele obriga os agentes públicos a atuarem em conformidade com esses códigos éticos, né, com esses princípios éticos. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos por parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento do princípio em questão. Então, será considerado uma atitude antiética, ferindo assim o princípio da moralidade. É importante, muito importante, levar em consideração que o princípio da moralidade em questão, ele não se refere exatamente à moral comum, mas sim aos valores morais que estão postos nas normas jurídicas. Lembra que eu falei que os princípios da administração pública, eles funcionam como um elo de uma mesma ligação, sendo que eles convivem de forma harmônica e não concorrem entre si? Então, aqui está a prova, né, cabal do que eu falei. Então, os valores morais que estão postos nas normas jurídicas. Ainda assim, toda ofensa moral social que seja associada a alguma determinação jurídica também será considerada uma ofensa ao princípio da legalidade. Então, respeitadas as cautelas legais, né, dentro de um princípio ético e moral. Princípio da publicidade. Este quarto princípio, ele vai à prestação de contas à população, né? Então, a receita pública, ou seja, os recursos, o dinheiro, o caixa que adentra na administração pública, ele vem, né, da receita tributária, que são as receitas de impostos, taxas e contribuições de melhorias, que são arrecadadas, elas entram na administração pública e a administração pública, por sua vez, devolve à sociedade esses recursos na forma de bens, serviços e políticas públicas. Então, o princípio da publicidade, ele vem o quê? Ele vem garantir a transparência na administração pública destas ações, né, destes recursos, além de todas as outras ações, né, dentro dos princípios da legalidade. Então, toda vez que eu vou lançar um edital, por exemplo, de chamamento público para empresas, eu tenho que dar publicidade. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, o poder deriva do povo, pertence ao povo, assim não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informações por parte do poder público. É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizarem dados e informações a fim de honrar a prestação de contas para a sociedade. O sigilo, nesse caso, o sigilo, neste caso, é a exceção, ele não é a regra, pois ele vai ocorrer para os casos de segurança nacional e outros motivos previstos em lei. No caso, a lei que rege esse sigilo é a LGPD.
que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que ela vai definir aquilo que são considerados dados sensíveis, né? Aquilo que não poderão ser divulgados, né? E é tudo aquilo que não for considerado dado sensível deve ser publicizado. Nesse sentido, como já comentamos em matérias anteriores, nós temos, por exemplo, a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, que ela vem contemplar e regulamentar o direito e o acesso à informação por parte de todos da sociedade, de todos os cidadãos e cidadãs. Nós temos também a Lei da Transparência, que ela vem fomentar a Lei número 101 de 2000, que trata da responsabilidade fiscal. Então, ela diz que temos que divulgar em tempo real toda a matéria orçamentária e financeira. Então, vocês vão ter na Lei da Transparência divulgação nos endereços eletrônicos oficiais, né, dos entes federativos, informação sobre empenho, sobre liquidação e pagamento. E o quinto e último princípio, e não menos importante, é o princípio da eficiência, que ele versa sobre a boa gestão dos recursos e serviços públicos. Este princípio se resume no conceito da boa administração e da boa gestão orçamentária, sem ferir o princípio da legalidade, ou seja, estando dentro da lei, seguindo as cautelas legais, é dever do servidor público atuar a fim de oferecer o melhor serviço possível, preservando ao máximo os recursos públicos. Ou seja, se a administração pública deve priorizar a execução de serviços com ótima qualidade, respeitando os princípios administrativos e fazendo o uso correto do orçamento público, evitando desperdícios, logo, cuidando daquilo que vem da própria sociedade e deve retornar a ela na forma de bons serviços, né? E é isso que versa o princípio da eficiência, a boa administração e a boa gestão orçamentária. E nós, então, chegamos, né, à aula sobre esses cinco princípios que regem a administração pública brasileira, que, em suma, são atendidos pela sigla LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que a legalidade é atenção e submissão às leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses públicos. O princípio da impessoalidade versa sobre o tratamento igualitário a todos, cidadãos e cidadãs, a atuação sem favoritismo e sem autopropaganda por parte dos servidores. O princípio da moralidade, ele versa sobre a preservação da ética e moral nos termos da lei. Lembra? Não é a ética moral simplesmente, mas sim aquela ética conduzida por princípios normativos em todas as ações dos agentes públicos. Princípio da publicidade. Ele vai tratar da priorização, da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvem os recursos públicos, com exceção dos dados sensíveis. Esses dados estão previstos na Lei Geral de Proteção de Dados. E o último princípio é o princípio da eficiência, que ele versa sobre a execução de serviços públicos com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento, sem causar desperdícios. Então, o princípio da eficiência, ele vai versar sobre a boa gestão dos recursos públicos e também da boa administração, da boa execução destes serviços públicos, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje. Como eu disse no início da nossa web aula, ela foi gravada, ela será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assistir, fazer suas anotações e me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Por hora, deixo os meus votos de gratidão, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.